Irmãos, vamos lá? Vá anotando os textos, por favor. O que diz o texto aí? 3 vezes ao ano, todos aparecerão perante o Senhor teu Deus para adorá-lo. E aí você tem as sugestões que Deus dá. Pode ser na festa dos pães sem fermento, ou das semanas, ou das tendas. Porém, leiam comigo alto, por favor. Ninguém o quê? Eu gostaria que você participasse. Ninguém o quê? Olha aqui para mim que eu vou te explicar o contexto. Quando Salomão constrói o templo de Jerusalém, Deus concentra a adoração apenas no templo de Jerusalém. E Deus estabeleceu, a partir daquele momento, 7 santas convocações. Devido à distância e algumas complicações, Deus então diz assim: filho, você pode faltar durante o ano em 4. Veja a misericórdia de Deus. Você pode faltar 4 vezes na adoração, mas em 3 ocasiões você precisa estar. E aí ele sugere, pode ser na festa dos pães, das semanas ou nas tendas. Agora, preste atenção, filho, não compareça perante o Senhor. De que maneira? De mãos vazias, tá bem? Não compareça perante o Senhor. O mesmo assunto, ele está sendo repetido. Eu não acredito. Não quer funcionar. Você que tocou aí? Irmãos, é repetido em Êxodo capítulo 23, Êxodo 23, 15, o mesmo contexto que está em Deuteronômio, e ele é repetido também em Êxodo 34, verso 20. Ou seja, quando vocês vierem me adorar, não compareça perante o Senhor de mãos vazias. Agora, a pergunta que nós precisamos fazer é: por qual motivo? Por que tal exigência? Por qual razão eu não posso comparecer perante o Senhor de mãos vazias? E é isso que eu quero estudar com vocês nesta manhã. Abra sua Bíblia em Levíticos, capítulo 5. Abra lá, Levíticos, capítulo 5. Enquanto você abre, vai escutando. Levíticos 5, 6, 7, 11 e 14. Você tem 5 capítulos na Bíblia que vai explicar por que não posso comparecer perante o Senhor de mãos vazias, ok? Agora, antes de lermos, olha aqui para mim. Irmãos, quando eu vinha perante Deus, quando eu venho para adorá-lo, se eu não tiver razão nenhuma para trazer alguma coisa ao Senhor, então você tem 5 capítulos na Bíblia onde diz assim, você traga pelo menos a oferta pelo pecado. Porque o mínimo que Deus exige de nós, adoradores, é que quando nós estamos na casa do Senhor, nós reconheçamos que somos pecadores e que carecemos da graça e misericórdia de Deus dada através de Cristo Jesus. É o mínimo. Então aqui nós vamos estudar o seguinte: se você não tem nada para trazer ao Senhor, pelo menos a oferta pelo pecado, você traria ao Senhor, mas não compareceria de que maneira? De mãos vazias. Então vamos ver o que Deus pedia como oferta pelo pecado. Verso 6: e como oferta pelo pecado que cometeu, trarás ao Senhor uma fêmea de gado miúdo, pode ser de cordeiro ou de cabrita, uma cordeirinha ou uma cabritinha, como oferta pelo pecado, e o sacerdote fará expiação pelo seu pecado. Irmãos, então olha aqui para mim. O que eu traria para o Senhor como oferta de pecado? Pelo pecado? Uma carneirinha ou uma cabritinha. Ela era imolada em cima do altar, não era o sacerdote que imolava, o pecador. Depois era tirado o couro, as entranhas, dividia no meio esse animalzinho, metade do animal em cima do altar como oferta pelo pecado, e depois a outra metade como oferta de purificação. E você estava em paz com Deus, adorando-o em espírito e verdade. Mas suponhamos, olha, na minha casa nós somos em 9, sou eu e a Vaninha, 3 filhos, casados, já são quanto? 8, mais o Arthurzinho, meu netinho de 3 anos,
nós somos em 9. Quantas ovelhas, no mínimo, nós precisaríamos trazer no ano? Me ajudem. 9 cada vez, vezes 3, 27 ovelhas. Para alguns pode ser pesado, para outros não. Porém, se for pesado, eu teria que dizer assim: Senhor, eu não dou conta. Eu não tenho condições de trazer ovelha. Porque a ovelha para se comer na época, ela era barata. Mas a ovelha para sacrifício, ela era um pouquinho mais cara. Porque ela não podia ter defeito. Então, queridos, se eu dissesse para Deus assim: Senhor, eu não tenho condições de trazer a ovelhinha. Será que Deus poderia oferecer para mim alguma outra oportunidade? Então leia o verso 7. O que diz o verso 7? Mas se os seus recursos não forem suficientes para gado miúdo, então trará ao Senhor, em expiação da culpa que cometeu, 2 rolinhas ou 2 pombinhas, uma como oferta pelo pecado e a outra como oferta de holocausto. Correto? Entenderam? Senhor, eu não posso trazer ovelha. Não tem problema, filho. Traga 2 pombinhas ou 2 rolinhas. É mais fácil, não é? É mais barato. E você também não precisa comprar. Pega na puca lá de alguém, vai lá na roça de alguém, caça lá a rolinha e traz. Ou vai lá no centro da cidade, todo centro de cidade tem pombinha. Pombinha não enxerga à noite. Na hora do pôr do sol você vê onde ela está se resguardando. Você pega a escada emprestada de alguém, põe, sobe, pega a pombinha e traz. Mas não vem perante o Senhor de que maneira? Uma pombinha sacrificada como oferta pelo seu pecado. A segunda pombinha como oferta de purificação. E pronto, está resolvido o assunto. Agora, irmãos, suponhamos que eu chegue para Deus e diga assim: Senhor, eu não sou pobre, eu sou miserável. Senhor, a minha condição é tão angustiante, eu sou tão miserável. E eu quero crer, queridos, que a maioria de nós, espiritualmente, estamos aqui na qualidade de miseráveis. Quem foi o maior miserável na Bíblia? Quem foi que disse assim, miserável homem que sou, quem me livrará da culpa do pecado? Quem foi? O apóstolo Paulo. Queridos, eu digo: Senhor, eu não tenho condições de trazer 2 rolinhas nem 2 pombinhas, mas meu filho, peça aí para os meninos da rua, eles te ajudam. Pega uma arapuca. Senhor, o senhor não está entendendo. A minha miséria não permite trazer nem 2 rolinhas nem 2 pombinhas. Será que Deus tem uma solução? O Deus que nós adoramos, queridos, é um Deus de misericórdia. E aí você vai no verso 11, e ali Deus diz assim claramente o que você pode fazer. O que temos no verso 11? Porém, se os seus recursos não lhe permitirem oferecer 2 rolinhas, nem 2 pombinhas, então aquele que pecou trará como oferta a 10ª parte de um efa de farinha, como oferta pelo pecado, e como oferta de quê? De purificação. Olha agora que o negócio complicou. Senhor, eu sou miserável. Não tem problema, filho. Você vai trazer, em vez de trazer ovelha ou trazer pombinhas, você vai trazer uma 10ª parte de um efa de farinha. Um efa, irmãos, é uma medida de 15 quilos. Uma 10ª parte de 15 quilos é quanto? 1,5 kg. E o sacerdote vai fazer o que com essa farinha? Irmãos, existe um texto na Bíblia. Como é que é aquele texto que diz assim? Sem sangue, como é que é? Ah, vocês sabem, né? Sem sangue não há o quê? Não há remissão de pecados. E Deus está dizendo: miserável, traga farinha. O que o sacerdote fazia com 1,5 kg de farinha, irmãos? Metade da farinha era colocada em cima do altar e queimada como oferta pelo pecado. A outra metade queimada como oferta de purificação. E vocês acabaram de me dizer que sem derramamento de sangue não há o quê? E o que é que Deus está mandando trazer? A farinha. É isso que nós temos que entender. Mas de mãos vazias você não vai comparecer perante o Senhor. Agora, é mais fácil trazer farinha ou rolinha? Eu acho que a rolinha. Pede ajuda para os meninos da rua, eles te... Agora, por que farinha para o miserável? Porque você está vivo.
Você vai economizar o café da manhã, o almoço e o jantar. Mas perante o Senhor, você não pode vir de que maneira? De mãos vazias. Irmãos, nós temos que entender isto. Por que, Senhor? Por que não posso vir de mãos vazias perante o Senhor? Então, irmãos, olha o que eu vou ler agora para vocês. Olha o que o Senhor fala a respeito do miserável. Se alguém fosse tão pobre que não pudesse trazer uma oferta ao Senhor, se a doença ou o infortúnio o houvesse impedido da capacidade de doação, aqueles que eram ricos deveriam ajudá-los a dar a menor oferta. Qual é a menor oferta? 1,5 kg de farinha. Para que não comparecesse perante o Senhor de que maneira? Irmãos, então você traga ovelha, não posso, Senhor. Traga rolinhas, Senhor, não posso. Então você traga 1,5 kg de farinha, Senhor, nem 1,5 kg de farinha eu tenho condições de trazer. Então a palavra de Deus diz assim, irmãos, em Testemunho, volume 1, página 220, ela diz assim, então o irmão rico vai te trazer a menor oferta, e você vai adorar o Senhor, mas de maneira alguma, de mãos vazias. Vocês percebem, irmãos? Deus não abre mão deste assunto. Perante o Senhor, você não venha de mãos vazias. Agora, por que, Senhor? Então, vamos ver um pouquinho mais. Aqui está, irmãos, Isaías, no capítulo 53, verso 5. Quando Jesus entrou na sinagoga e ele leu, a Bíblia diz que ele leu o quê? Isaías 53, porque fala do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele termina de pregar, de falar, aí ele diz assim, este sou eu. E eles queriam apedrejá-lo, porque ele se coloca como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, no capítulo 53, no verso 5, o que nós lemos? E ele foi o quê? Ele foi o quê? Então a farinha que Deus está dizendo, miserável, você vai trazer 1,5 kg de farinha, mas você não vai vir de mãos vazias. Irmãos, ela representa o Cristo, ela representa o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá certo? A farinha, quando a gente vai plantar trigo, você planta a farinha de trigo ou você planta a semente de trigo? Por que não a farinha? Porque não tem vida, ela foi esmagada, o grão vivo foi esmagado. Cristo, farinha, é a mesma representação, tá certo? Agora, irmãos, quando eu perguntei para vocês sobre sem sangue não há remissão de pecados, passa para mim, eu vou desistir desse negócio aqui. Irmãos, o que nós temos em Hebreus 29? Nós adventistas somos especializados em citar apenas a segunda parte. A segunda parte do texto diz assim, olha, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Tá certo, mas não é o que o texto diz. O texto fala o seguinte, leiam comigo alto, irmãos, vamos juntos. Vamos lá, com efeito, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem o derramamento de sangue não há o quê? Nós cremos que Paulo escreveu o livro de Hebreus. E Hebreus 9, 22 só é escrito por causa de Levítico 5, verso 11. O que ele está dizendo? Com efeito, segundo a lei, quase todas as coisas, aqui está a exceção que Deus abriu, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, mas para o miserável, Deus abre uma exceção e diga, você pode trazer a farinha, filho, porque você está vivo, você vai economizar, e se você não puder, um rico vai trazer para você, mas não venha de mãos vazias perante o Senhor. Irmãos, isso é muito importante, pode passar. Irmãos, mas ele... Opa, você passou para trás. Irmãos, rico, pobre ou miserável, o que acontece? Podem ler alto, eu quero que você participe hoje. Por quê? Porque não posso vir, seja rico, seja pobre, seja miserável. Porque eu não posso vir de mãos vazias perante o Senhor? Olha o próximo texto, irmãos. O sábado. Por que eu tenho que santificar o sábado, irmãos?
Eu quero que você participe. Por que o sábado tem que ser santificado? Porque é santo. Eu preciso ler textos aqui provando para você que o sábado é santo? Não. Então vamos para o próximo. O dízimo. Por que devemos trazer o dízimo? É para você me devolver. Daqui, me devolve. Se ele não funcionar, eu vou levar embora. Para mandar arrumar. Irmãos, o dízimo, por que tem que ser devolvido ao Senhor? Ele é santo. Eu preciso provar para você com textos bíblicos que o sábado e o dízimo são santos ao Senhor? Preciso ou não? Ok, agora a minha pergunta é a seguinte: ofertas, elas são santas ao Senhor? São ou não são? O sábado é santo ao Senhor? O dízimo é santo ao Senhor? As ofertas não são santas ao Senhor. Escreva isso aí. O pastor Ivan Canhares, que dia que é hoje do mês? 5 de outubro de 2019. Leia pelo menos um texto na Bíblia e me prove que a oferta é santa. A oferta não é santa ao Senhor, irmãos. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Nós somos mais fracos na observância do sábado, no dizimar ou no ofertar? No ofertar. É o tendão de Aquiles da igreja. Nós todos aqui guardamos o sábado, aqui estamos. Eu creio que a maioria, se não todos, somos também dizimistas. Agora na oferta, nós falhamos. Será que é porque ela não é santa ao Senhor? Pode ser. O sábado é santo, o dízimo é santo, a oferta não é santa. A oferta é o que, pastor? Leia para mim, irmãos, leia para mim, o capítulo 6 de Levíticos, abra lá sua Bíblia novamente. Eu quero que você leia alto, tá? A oferta não é santa, então se não é santa, ela é o que? Eu vou ler, tem 8 textos, eu vou ler 3. A Bíblia tem 8 textos dizendo o que a oferta é. Eu vou ler 3 com você. Leia aí, Levíticos capítulo 6, verso 25, a última palavra. Só a última palavra. A oferta é o quê? 6:25, é o quê? Santíssima. Capítulo 7, verso 1. Leia só a última palavra. A oferta é o quê? Santíssima é. E o capítulo 14, verso 13. Só a última palavra, irmãos. Leia para mim. A oferta é o quê? A oferta é o quê? Santíssima. A oferta, ela é santíssima. Irmãos, o sábado é santo, o dízimo é santo, a oferta é o quê? Santíssima. A diferença entre o santo e o santíssimo ou não? O próprio exemplo nós temos no tabernáculo, no santuário. Você começa a entender que nós somos fracos, não no que é santo, mas nós somos mais fracos no que é santíssimo. Agora, irmãos, uma pergunta. O fato da oferta ser santíssima, ela é menos do que o sábado, ela é mais do que o sábado e o dizimar? Não. É uma questão de função. Quando Jesus diz assim, ninguém sabe o dia da vinda do Filho do Homem, a não ser quem? Deus. Só Deus que sabe, o Pai, ele diz. Só que em outro momento ele diz assim, o Pai e eu somos um. Então agora eu já não entendi. Se Deus sabe e você e o Pai é um só, você tem que saber. Ele diz não, só o Pai. Por quê? Questão de função. A irmã White diz, e a Bíblia, nós sabemos disso, que a Trindade está envolvida no plano da salvação. E cada um tem a sua função. A função de Jesus era morrer na cruz do Calvário. Então, é questão de função. A oferta não é mais que o dízimo, nem mais que o sábado. Mas pela função ela é santíssima. Por que é santíssima? Porque representa Cristo. E me responda, você concordaria se eu dissesse? Não teria valor nenhum, nem o sábado e nem o dizimar, se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário. Concordam comigo ou não? Sim. Se Jesus não morreu, não teria por que guardar o sábado. Então é uma questão de função. A oferta ela é santíssima. E aí há uma razão porque nós somos mais fracos no ofertar. Pronto, estou levando para casa. Continua aí. Isso. Irmãos, o grande conflito. Qual é o centro do grande conflito? O grande conflito é entre Jesus e Satanás. Quem eles estão disputando? Me ajudem.
O ser humano, a minha mente. Irmãos, o próximo. As 3 mensagens angélicas, veja bem. A adoração é o tema central do grande conflito. Isso, irmãos, está em Isaías capítulo 14. A irmã White comenta isso no grande conflito, da página 651 a 652. E ali no Apocalipse 14 está assim, ó: adorai aquele que fez o céu e a terra. Então você tem no grande conflito, nas últimas 3 mensagens angélicas, Deus chamando o ser humano, atraindo o ser humano para adorá-lo. E você tem, por outro lado, Satanás, o inimigo, querendo atrair a mente humana para adorá-lo. Então, irmãos, o grande conflito é simplesmente uma disputa. A quem eu vou adorar? Agora, irmãos, o sábado, o dízimo e o ofertar são elementos essenciais da adoração. Queria eu ter mais tempo para explicar isso para vocês. Deixa eu ver o tempo aqui. Eu acho que vai dar para explicar. Irmãos, qual é a diferença do templo para a sinagoga? Na sinagoga você aprendia a ler a Bíblia, estudar a Bíblia, você aprendia cânticos, você aprendia a orar, e a sinagoga tinha também um efeito civil. Problemas, dificuldades da cidade era discutido também dentro da sinagoga. Agora, irmãos, o templo era usado exclusivamente para adoração. No templo você não estudava a Bíblia, no templo você orava em absoluto silêncio, no templo ninguém falava nada, no templo quando se cantava, irmãos, era tudo muito solene, ninguém ia no templo para aprender a orar ou aprender a cantar, isso era na sinagoga. Irmãos, o elemento central de adoração no templo era quem? O dizimar e o ofertar. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, irmãos, a sinagoga, nem tanto, mas para nós cristãos ela perdeu o seu efeito. E o templo perdeu também, porque o véu se rasgou de alto a baixo. E aí há uma fusão. Então na teologia nossa adventista e bíblica da adoração, nós temos 4 elementos essenciais para a adoração. Quem é? O estudo da palavra, é o que nós estamos fazendo agora. Os cânticos lindíssimos, que nós acabamos de participar aqui. Você tem aqui momentos de oração e o devolver dos dízimos e ofertas. Então, irmãos, veja bem, tanto o sábado como o ofertar e o dizimar tem que ser entendido dentro do contexto de adoração. O próximo, vamos lá. Volta deixa eu ver o que você colocou antes. Ah, sim. Irmãos, deixa eu explicar uma coisinha para você. Entenda isso no contexto do grande conflito. Hoje é sábado. Nós estamos aqui para quê? Para adorar ao Senhor. Então deixa eu explicar uma coisinha para você. Quando você entrou de manhã pela porta aqui da igreja do NASP, quando você entrou, você não veio apenas para ver os irmãos ou para participar de um culto, não é só isto. Irmãos, quando eu entro na igreja no dia do sábado, eu estou dizendo para o mundo das trevas, quem é o Senhor da minha vida e quem é que eu adoro, porque o sábado é memorial do quê? Vocês entendem isso, irmãos? Irmãos, entrar numa igreja no dia do sábado não é apenas entrar. Irmãos, respondem rapidinho para mim. Apocalipse 12, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher. Quem é a mulher? Quem é o dragão? Esse Satanás, ele está contra a igreja, e para afetar esta igreja, ele vai fazer guerra contra quem? Os descendentes, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Cristo Jesus. Irmãos, olha aqui para mim. Irou-se o dragão, é Satanás, contra a mulher, é a igreja. Que igreja é esta? Ah, você não quer que eu leve embora, né? Irmãos, que igreja é esta? Que igreja é esta, irmãos? É a igreja, não, quem guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Cristo Jesus são os membros da igreja. Irmãos, igreja é instituição, e eu sou membro dessa instituição estabelecida por Deus. Irou-se o dragão contra a mulher. Quem é a mulher? É uma igreja. Que igreja é? Igreja remanescente, segundo Daniel 12 e Apocalipse 10. Agora, irmãos, quem é a igreja remanescente? Fala, irmãos, com o pulmão cheio. Quem é a igreja remanescente? Não, quem segue os mandamentos é o povo. Quem é a igreja remanescente, meus irmãos? É a igreja adventista do 7º dia.
Essa é a igreja remanescente, irmãos. Irmãos, a igreja remanescente, ela não é melhor do que as outras igrejas. Não somos melhores do que ninguém. Mas ela recebeu uma responsabilidade que as demais não receberam, que é terminar a pregação do Evangelho. Então, irmãos, olha aqui para mim. Quando eu entro na igreja de Deus, sábado de manhã, eu estou dizendo, irmãos, para o mundo das trevas: eu pertenço ao meu Deus, o Criador, e filho sou do Senhor. Irmãos, Satanás não tem acesso a quem entra na igreja do Senhor e se curva perante esse Senhor para adorá-lo em espírito e verdade. Irmãos, enquanto nós estamos adorando aqui, o Espírito Santo está criando. Tem Ellen White lá no teu computador? Digite lá, muro de proteção. Vai aparecer 612 vezes a palavra muro de proteção. Enquanto estamos aqui orando sábado de manhã a Deus, um muro de proteção é criado em torno de nós. Ele é invisível, diz Ellen White, mas é real. Porque Satanás não terá acesso a você. Você foi blindado, porque você veio aqui adorar quem? O Deus, o Criador de todas as coisas. Agora, irmãos, se o sábado é memorial da criação, o dízimo é memorial de quê? O dízimo é memorial de quê? Leia lá. Leia ali, irmãos. Que Deus não é somente o Criador, mas Ele é o Senhor do quê? De tudo que eu tenho e sou. Então, irmãos, olha aqui para mim. Quando eu devolvo na igreja do Senhor, na igreja remanescente, o meu dízimo, eu estou dizendo para o mundo das trevas: eu não somente adoro Deus, o Criador, como o que eu tenho e o que eu sou veio das mãos de quem? De Deus. Irmãos, isso é muito importante. Irmãos, esquece o dinheiro. Esquece o dinheiro. Irmãos, esse envelope aqui tem dinheiro. As coisas acontecem, a gente não procura. Pastor Gilson e eu quase chegamos juntinhos aqui agora de manhã. E o pastor Gilson estava com esse envelope na mão quando eu fui cumprimentá-lo. Ele disse: sabe o que é isso aqui, Ivan? Eu falei: é envelope. Ele disse: sim, do irmão Eliakim. O irmão Eliakim foi para o hospital agora de manhã, irmãos. Mas mandou o envelopezinho dele com dízimos e ofertas, está aqui, ó. Ele veio trazer antes de ir para o hospital. Isso é fidelidade, irmãos. Irmãos, o irmão Eliakim está lá no hospital, mas ele trouxe na igreja do Senhor o quê? O dizimar e ofertar. Irmãos, eu vou falar uma coisa agora para você. Não é hoje que eu vou provar isso na Bíblia, eu só vou falar. Eu devo devolver o meu dízimo onde eu presto culto ao meu Deus. É aqui que você adora a Deus, aqui acompanha o seu dízimo. O irmão me convida para o seu aniversário, aí eu vou lá, te dou um abraço tal, e pego o presente e devolvo e dou para você. Não tem lógica. Irmãos, o dizimar e o ofertar deve acontecer. Ah, mas pastor, eu não fico com o dízimo, eu mando lá para a Bahia para construir igreja, ou não sei o que lá. Eu não tenho nada contra baiano. Aliás, aqui tem baiano? Eu duvido você encontrar no Brasil um lugar que não tenha baiano. Irmãos, e aí, queridos, você mandou para lá, você mandou maldição. O dízimo, ele faz parte da minha adoração, ele tem que me acompanhar. E quando eu devolvo meu dízimo aqui, eu estou dizendo para o inimigo: não só eu adoro Deus, o Criador, irmãos, isso é muito importante, filho. Irmãos, esquece o dinheiro, queridos. O dinheiro é um elemento tão pequeno nesse contexto de adoração, que não podemos valorizar. Isso é coisa, irmãos, do materialismo do mundo, mas não do povo de Deus. Irmãos, nós aguardamos a volta de Cristo. Vocês acreditam ainda que Jesus vai voltar? Sim. Posso falar uma coisinha para você? Eu não sou um pastor assim, alarmista, desses negócios. Não gosto disso. Mas vou dizer uma coisinha para você. Eu ando tendo a impressão que muitos de nós aqui estaremos vivos quando Cristo voltar. De verdade, irmãos, eu falo isso de coração. Agora, irmãos, e quando eu trago a minha oferta para a igreja? A oferta é santa ao Senhor? Gente, meu sangue é quente, eu não aguento. O sábado é santo? O dízimo é santo? E a oferta? Louvado seja Deus, queridos. Irmãos, quando eu trago a oferta na igreja, ela é memorial do quê? Leia, irmãos, de redenção, unicamente em Cristo. Irmãos de Deus, preste atenção agora. Quando eu, pastor Gilson, vem cá. Você vai ser o diácono desta manhã, pode ficar aí mesmo. Irmãos, faz assim, pastor.
Irmãos, escuta, o meu dízimo e minha oferta estão aqui dentro. Quando eu devolvo na salva a minha oferta, irmãos, eu estou dizendo para o mundo das trevas, eu não somente adoro o Deus, o Criador, como eu fui comprado, eu pertenço, Ele é o meu possuidor, é Ele que me possui com o Espírito Santo de Deus, o Deus de Israel. Irmãos, cada vez que eu devolvo a minha oferta, eu estou dando uma pancada na cabeça da serpente. Mas pastor, já não foi esmagada na cruz do Calvário? Essa serpente peçonhenta foi esmagada na cruz do Calvário, irmãos, mas continua viva. Vai ser exterminada após o milênio. Então, irmãos, cada vez que um adorador de Deus devolve a Deus uma oferta, ela só é santíssima, queridos, porque eu fui comprado pelo sangue, ela representa o sangue de Cristo por mim. Obrigado, pastor Gilson. Agora, irmãos, sabe o que isso representa? Esquece o dinheiro. Irmãos, esquece o dinheiro. Queridos, representa que a hora que terminar esse culto, eu vou para minha casa, anjos de Deus estarão ao meu lado me protegendo. A gente não é livre, irmãos, de problemas e dificuldades, mas de uma coisa nós temos que crer: Deus nunca nos abandona, nunca. Irmãos, vocês entenderam por que a oferta é santíssima? Mas eu ainda não respondi. Por que eu não posso comparecer perante o Senhor de mãos vazias? Deixa eu explicar uma coisinha para vocês. Foi embora o negócio? Foi de vez. Irmãos, o dízimo é 10%. E a oferta? O dízimo é 10%. Quanto tem que ser a oferta? Primeira coisa, Ellen White: nenhum pastor está autorizado a estabelecer para o adorador quanto deve ser a sua oferta. Por quê? Porque Deus já explicou. Passa lá, por favor. Antes. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá de que maneira? Irmãos, quanto deve ser a minha oferta? Antes. Cada um contribua segundo o quê? Propôs no seu coração. É um assunto pessoal, é meu com Deus. Segundo texto, próximo. Cada um dará segundo as suas o quê? Irmãos, cada um dará segundo a sua o quê? Posses, segundo a bênção que o Senhor Deus lhe houver concedido. Irmãos, vocês estão vendo em amarelo, o que está escrito ali? Então, a oferta é o seguinte: cada um vai dar segundo as suas posses. Agora, irmãos, eu vou contar uma parábola. A minha parábola leva 15 segundos. Se você piscar, você não vai entender. Então preste atenção aqui. Se você pode trazer uma ovelhinha gorda para Deus, não apareça aqui com farinha, Ele não aceita. Entenderam a minha parábola? Você pode trazer o quê? Rolinhas. Mas você quer trazer o quê? Farinha. E tem gente não trazendo nada. Não compareça perante o Senhor de mãos o quê? Depois de ser o dízimo, irmãos, posto à parte. Irmãos, olha aqui para mim. Irmãos, muitos de vocês não me conhecem. Eu já estou há 34 anos no ministério. E uma coisa Deus nunca vai poder cobrar de mim: eu não escondo nada. Você pode não gostar do que ouve, mas eu também não escondo nada. Mas eu vou dar uma sugestão para você que Deus nos dá, queridos. Escute o que eu vou te falar agora. Se você vê a salva vindo, rapaz, eu não vim com carteira hoje, empresta a sua aí, pastor. Pastor anda esperto, não anda trazendo carteira na igreja também, igual eu. Estou brincando, minha carteira ficou no carro. Irmãos, pastor Robson, irmãos, eu estou sendo honesto com você, filho. A salva está vindo, aí você pega a tua carteira, opa, peraí, deixa eu ver quanto eu tenho aqui, segura aí, Sal, segura aí. O Sal é meu vizinho, mora em frente da minha casa. Irmãos, pega esse dinheiro, vai depois tomar um sorvete, comer um lanche, que você faz a melhor coisa da tua vida.
não tire dinheiro de dentro de uma carteira para oferecer ao Senhor. Irmãos, é bíblico. O que está escrito lá no texto, irmãos? Depois de ser o dízimo posto aonde? Aonde? A parte. Eu separei o meu dízimo. E agora eu devo fazer o que, irmãos? Proporcionalmente eu devo separar o que? Pronto, queridos. Irmãos, olha como Deus trabalha de forma simples. São 7 santas convocações. Ele diz, pode faltar em 4, filho. Você vem apenas em 3, mas não venha de mãos vazias. Senhor, eu não posso trazer ovelha, traga pombinha. Não posso trazer pombinha, traga farinha. Você vê a misericórdia de Deus, irmãos? E agora Deus está dizendo assim, ô meu filho, você não separou o dízimo? Separa agora a tua oferta. Quanto, Senhor? Segundo propõe o teu coração. Proporcional o quê? A tua realidade, as tuas bênçãos. Irmãos, quando eu falo oferta ou pacto, é a mesma coisa. Irmãos, vocês querem fazer a coisa direitinho? Separou o dízimo, separa a tua oferta, põe aqui dentro. Só vou dar 2 pequenas orientações. Você é líder aqui da igreja? Não coloca o teu pacto ou a tua oferta toda aqui dentro. Coloca metade. A outra metade você deixa em casa. E cada sábado, quando você vier para a igreja, você traz a sua oferta. Porque nós, os líderes, precisamos dar o exemplo. Então, quando nós passa a salva, nós vamos ofertar ao Senhor. Segunda orientação, você tem filho pequeno? Então, quando você vier para a igreja, deixa parte da sua oferta, ou do pacto, em casa, e cada sábado, dê uma ofertinha para o seu filho, para que ele aprenda desde pequenininho, a adorar a Deus em espírito e em verdade. Agora, meus queridos, deixa eu explicar aqui para vocês. Quanto é a oferta, irmãos? Segundo propôs o quê? Proporcional a quê? Por que eu não posso comparecer perante Deus de mãos vazias? Porque há um grande conflito, irmãos. Deus de um lado, Jesus de um lado, Satanás de outro, disputando a mente humana. Irmãos, Deus abriu uma exceção no plano, na doutrina do santuário, você percebeu? Porque a farinha não é normal. Mas Ele abre uma exceção e diga, você traga farinha, miserável, mas não venha de mãos vazias perante o Senhor. E por que isto? Porque, irmãos, Deus não deixaria a mínima brecha para Satanás tocar num ser humano, por mais miserável que ele fosse. Ele não deixaria. Então, irmãos, quando ele diz assim, filho, você não é miserável, você é super miserável. Então o irmão rico vai trazer a oferta para você, mas não venha de mãos vazias. Porque Deus não quer, irmãos, Satanás não tem acesso àqueles que seguem a Cristo que foi morto na cruz do Calvário por você. Então a razão para eu não vir de mãos vazias não é dinheiro, é o que Ele representa. Ele representa que o Senhor da minha vida é Deus, e que eu fui comprado pelo sangue de Deus, Cristo Jesus. Agora, irmãos, pastor Gilson, mais uma vez, meu diácono, me ajuda. Irmãos, eu vou explicar isso aqui 3 vezes. Não estou dizendo que você não tem inteligência, pelo amor de Deus, não pensa isso. Eu só quero que você grave o que eu vou fazer agora. Hoje é dia 5 de outubro. Irmãos, olha aqui para mim. Porque se você perder isso aqui agora, você perdeu o sermão inteirinho. Hoje eu trouxe, dia 5 de outubro, na igreja do NASP, o meu dízimo e a minha oferta. Irmãos, olha aqui para mim. Meu dízimo e minha oferta. Todos os cultos que eu participar nesta igreja ou em qualquer igreja de Deus, até o meu próximo salário, eu não estou de mãos vazias perante o Senhor. Irmãos, vocês entenderam? Eu trouxe hoje, está aqui ó, o meu dizimar e meu ofertar, porque eu recebi em setembro, então eu trouxe aqui, hoje. O que eu trouxe hoje, referente ao meu salário de setembro, e você pode ser autônomo, você pode receber cada semana ou 15 dias. Irmãos, no momento em que eu trouxe para a casa do Senhor o meu dízimo e oferta, todos os cultos que eu participar na igreja, eu não estou perante o meu Deus de mãos o quê? Irmãos, é mais simples ou não é mais simples? Eu apelo para o teu coração. Obrigado, pastor Gilson. Irmãos, leva um envelope hoje para a tua casa. Quando você receber o teu salário, separa o dízimo, separa a tua oferta. Quanto?
quanto propor o teu coração, é um assunto seu e Deus. Se vai ser 1%, 10, 15, 20, 50, eu não sei, é você e Deus. Traga para o Senhor. Todos os cultos que você participar da igreja, até o próximo salário, você não está perante o Senhor de mãos vazias. Irmãos, hoje vocês receberam aí, olha, todo mundo no banco recebeu esse envelope. Irmãos, vocês têm uma leitura lindíssima. Isso aqui é um capítulo, né? É Nosso Generoso Benfeitor, irmãos. É um capítulo que o pastor Gilson preparou e colocou dentro do envelope. E você tem dentro do envelope o quê? O dízimo, o envelope. Para dizimar e o quê? Para ofertar. Irmãos, me responda. O plano de Deus é mais simples ou não? Eu posso fazer uma sugestão para você? Você permite? Meu querido, faça de acordo com a vontade de Deus. Nós somos o povo de Deus, irmãos. Nós estamos aguardando a volta de Cristo. Não viva como vive o povo no mundo. Nós somos um povo diferente. Nós somos o povo que aguardamos e pregamos que Jesus vai voltar. Então, meus queridos, desculpa, irmãos, mas não invente nenhuma história, nenhuma desculpa. Não, porque é a associação, é a igreja, é o pastor, é o ancião. Irmãos, devolva ao Senhor o que lhe pertence. Eu vou terminar. Olha aqui para minha mão. Aqui está meu salário. A Bíblia representa meu salário. Não vou devolver o dízimo e nem dar uma oferta de gratidão ao Senhor. Não vou. Então pega o teu salário e 100% do teu salário e use. Não vai atender 100% das suas necessidades. Agora, queridos, pegue o teu salário, separe o dízimo, proporcionalmente, que é ali, ó, aquele símbolozinho ali, o percentual, separe a tua oferta, devolva ao Senhor. O que sobrar do teu salário vai atender 100% de suas necessidades, e vai sobrar dinheiro para você guardar, e muitos de vocês sabem do que eu estou falando, porque Deus fez uma promessa: filho, provai-me, se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós o quê? Irmãos, vocês vieram aqui na igreja fazer o quê? Adorar a Deus e receber o quê? A bênção de Deus. Então não faça do teu jeito, faça do jeito de Deus, e você será muito feliz, muito abençoado. E quando Cristo voltar, você vai olhar para cima, como Isaías diz, e vai dizer assim, ó: eis que esse é o nosso Deus a quem aguardávamos, nele exultaremos e nos o quê? Alegraremos. Amém. Temos neste momento a oportunidade de responder a Deus cantando hino número 502. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quero a minha vida livrar-te de novo. Eu quero ser
Pai nosso que habita nos céus, que santificado, Senhor, seja o teu nome. A nossa gratidão, Senhor, e a nossa adoração por estarmos em tua casa, a tua casa de oração. O Senhor fez uma promessa quando Salomão terminou de oferecer o templo. Ali em 2 Crônicas o Senhor diz: porque este lugar, Salomão, será chamado de a minha casa de oração, e os meus olhos estarão sempre abertos, os meus ouvidos estarão sempre atentos a todas as orações que se fizerem neste lugar. Então, meu Pai, em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados e nos purifique. Aceite aqui a nossa presença, Senhor, e salva-nos para o teu reino pelos méritos de Cristo Jesus. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor.